Shalom, Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista aqui, mais uma vez trazendo mais uma polêmica. E dessa vez todos vocês já devem estar sabendo da grande polêmica que o nosso presidente causou, essa polêmica internacional, da fala dele contra o Estado de Israel. Eu não sei o que é que passa na cabeça do nosso presidente. Eu não sei o que ele está ganhando com isso, quais são as propostas que ele tem que o leva a agir dessa forma. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nada ficará impune. E eu tenho certeza também que em Brasília, aquela reunião dos deputados, acredito que já deva ter novas a respeito do impeachment que estão pedindo, ou seja, estão pedindo a cabeça do presidente atual Lula. Mas o Nicolas Ferreira, junto com outras cabeças, com outros cérebros, né, com a liderança dos deputados federais, eles fizeram pronunciamentos fortes, pronunciamentos muito contundentes e relevantes. Independente de alguém ser esquerda ou direita, o bom senso nesse momento precisa ser levado em consideração. Acompanhe isso junto comigo. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Essa é uma das piores comparações que um líder, que um cabeça de uma nação, sem pensar, embriagado não com álcool, mas embriagado pela sua cobiça, embriagado pelos seus desejos, pela sua ambição, que nós não sabemos qual é, embriagados pelos seus objetivos, pela sua ideologia. Embriaguez essa que o leva a afirmar algo absurdo contra o povo de Israel, contra a nação santa, contra o povo eleito de Deus. Queridos, que as catracas do Brasil de fato estão sendo tocadas. A potestade do ar, o principado que opera nos filhos da desobediência, estão trabalhando de maneira rápida, ou seja, de maneira muito forte, de uma maneira muito contundente, de uma maneira cirúrgica, para que a nossa nação perca esse elo, essa ligação, essa conexão com o Deus de Israel. Quando um presidente se levanta contra a nação santa, o mundo espiritual, ela também se movimenta para essa nação, para que, através de lá, as retribuições advenham. Então é louvável a mentalidade desses deputados que colocaram a sua cabeça em jogo, colocaram as suas vidas em risco, para dizer não a esse pronunciamento e para dizer sim ao povo de Israel. Porque qual é a nação soberana que não tem direito de se defender? Qual é a nação, por exemplo, quando os Estados Unidos foi acometido com aquela desgraça, se eu não me engano, em 9 de setembro, eles foram até a nação lá, depois de muitos anos, fizeram o que fizeram, porque eles tinham direito de defesa, eles tinham direito de buscar não a vingança, mas buscar a justiça. Quando Israel foi atacada, quando Israel foi brutalmente atacada, covardemente atacada, aonde as crianças, meu Deus, eram colocadas em micro-ondas vivas. E essas crianças eram assadas, fritadas, seja lá o nome que se dê. As mulheres grávidas eram, antes de ser mortas, abusadas, estrupadas. Eles matavam os velhos, os novos, rindo com ar de vitória. E o país de Israel, então, intervém em seu território. O Hamas é uma célula tão covarde que ele usa os próprios palestinos como escudo humano. Eles querem mais que eles se danem,
que a população palestina se dane, porque o que vale para eles é os interesses deles. Não é o bem-estar da população, não é o bem-estar do seu povo. Não, são ambições, são desejos egoístas, são orgulhos, são vaidades. E agora vem o nosso presidente e diz que Israel fez pior do que o Holocausto. É uma pessoa que está realmente embriagada na sua soberba. Volto a dizer, as catracas do Brasil estão sendo mexidas. As potestades do ar, o príncipe que quer dominar essa nação, não está brincando. Ele está trabalhando poderosamente, está usando todos os meios, todos os mecanismos para desmoralizar não somente Israel, porque isso vai acarretar problemas gravíssimos no âmbito espiritual em um país que tem como os seus princípios pétreos espirituais e morais construídos em cima das leis divinas, dos princípios judaico-cristãos, que é justamente isso que traz prosperidade, que é justamente isso que traz benefícios celestiais para nós. Também desconstruindo tudo aquilo que Deus usou por via do Brasil, na pessoa de Graça Aranha, em fazer com que o povo de Israel voltasse ao seu lugar de origem, o lugar que Deus os presenteou, e de lá vem essa bênção de Deus, mas aí vem um embriagado da soberba, aquele que se acha o próximo imperador do mundo e fala uma besteira dessa que nós estamos vivendo. E graças a Deus que no Brasil tem homens corajosos que não deixam isso a limpo. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram inclusive brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer... Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. O presidente, ele não representa só a ideia dele. Ele representa a ideia de toda uma nação. Quando um presidente desse fala uma besteira dessa, mesmo que se saiba que o povo brasileiro não pensa dessa forma, mas as consequências vêm contra este povo. As consequências caem sobre este povo. Agora imagine um presidente fala essa asneira e agora ele recebe uma carta do Hamas agradecendo, parabenizando o presidente do Brasil, agradecendo por suas palavras e indo contra tudo aquilo que é moral, que é ético, apoiando violência, apoiando estupro, apoiando decapitação, apoiando as maiores barbáries. Nós, como crentes, precisamos repensar. Nós, mesmo que a pessoa seja deste partido, seja de esquerda, não lhe pode faltar nunca o bom senso da coisa. Porque o que chuvisca no um vai chuviscar no outro. Tudo aquilo que Israel determina contra o Brasil no sentido político, de negociação, de intercâmbios, de facilitações, vai prejudicar a nossa nação, vai prejudicar as nossas crianças, vai prejudicar a prosperidade do nosso país. Agora eu pergunto, o que é que o Hamas, ou no que o Hamas pode beneficiar o Brasil se não for o controle das massas, o impor das suas leis, das suas doutrinas, das suas ideologias covardes?
Eu creio que não é isso que nós queremos para o nosso Brasil. Eu não creio que um camarada que é de esquerda queira isso para o Brasil. E muito menos alguém que se diz servir a Cristo. Opa, falhei. Opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro. Isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro. Mas eu vou ser bem sincero para os senhores. Se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual. Certo. Porque, afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Nossa. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional. Vergonha. Que vergonha internacional. De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, absolutamente, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha. Uma coisa que me ocorreu agora, queridos, eu quero deixar registrado. Isso que o Nicolas falou é de muita importância. O Hamas, na mente daquele que tenta representar o nosso país, não é uma célula terrorista. Terrorismo para eles é todos aqueles que se voltam contra a ideologia deles. Terrorismo para eles é todos aqueles que vão na contramão dos projetos deles. O terrorista para eles é a família. Terrorista para eles são os servos de Deus. Terrorista para eles são as famílias de bem. Terrorista para eles é o padrão moral e ético dentro de uma perspectiva judaico-cristã. Isso para eles é terrorismo. Aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Tenho pena do Lula e além de ser uma pessoa, né, não grata, né? De ser uma pessoa não grata, é isso mesmo? Além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, deputado Bilinski, ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. E quero informar... Gente, meus irmãos, pelo amor de Deus, por que o Lula não se pronunciou com essa mesma veemência contra a Rússia, contra o presidente Putin? Por que ele não foi homem o suficiente para fazer acusações contra a Rússia que invadiu a Ucrânia de maneira arbitrária? Não importa as suas razões, mas a Rússia invadiu um país. Israel só está lutando contra o mal existente no seu país. Israel não sai atacando as nações vizinhas. Pelo contrário, muitas nações vizinhas que são inimigas de Israel que ataca de maneira covarde. E assim, e como essa galera consegue um investimento tão alto, porque aqueles mísseis, aquele armamento, tudo aquele amparado que eles usam são caros. Você percebe que alguém está ganhando muita grana com isso. Agora, volto a perguntar, eu não sei o que é que o representante do nosso país está ganhando com isso. Eu espero em Deus que não seja nada do que eu estou pensando. Mas alguma coisa ele deve estar ganhando, alguma coisa ele está levando, algum benefício me parece que foi oferecido, porque ninguém em sã consciência vai falar
uma besteira dessa. Deus me livre. Ao nobre parlamentar que me antecedeu, que o moleque boca suja tem 1,5 milhão de votos e não tem um crime de corrupção, nunca se desviou dos caminhos, enquanto o presidente da república dele não passa de uma pessoa que cometeu crimes e agora crimes contra a nossa nação, colocando o Brasil em uma situação ridícula perante ao mundo, e não é somente perante a Israel, perante ao mundo. Um homem que deveria ter cuidado com suas palavras conseguiu criar uma situação inóspita. Bom, uma coisa é certa, no Brasil ele não consegue andar, agora ele não vai andar em Israel. Qual será o próximo país? Espero que os Estados Unidos, daqui a pouco uma parte da Europa, e assim nós vamos seguindo. O que aconteceu com o povo de Israel através da boca suja de Luiz Inácio Lula da Silva, um descondenado, foi o maior crime contra um povo que sofreu mais de 6 milhões de vidas ceifadas através de um terrorista, de um criminoso, de um bandido chamado Hitler. Gênesis capítulo 12, está registrado que Deus fez uma promessa a Abraão vindo, ao patriarca Abraão. Ele disse: olha, você vai sair da sua terra para um lugar que eu vou te mostrar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei todos aqueles que se levantarem contra ti. O povo de Israel, ele foi levantado, ele foi construído, ele foi gerado debaixo dessa promessa. Por onde Israel passou na sua caminhada de dispersão, todas as nações cujas quais abrigaram Israel prosperaram absurdamente, porque a bênção acompanhava o povo de Israel. E aonde Israel chegava, a bênção do Senhor também repousava sobre eles. Quando Israel saía daqueles lugares, as bênçãos também acompanhavam-os. Quando a nação cuidava muito bem e liberava o povo de Israel de livre e espontânea vontade, a bênção que Israel tinha plantado ali, através daquilo que elas receberam de Deus, ficavam naquela nação. Mas quando eles eram escorraçados, quando eles eram expulsos, ou quando havia uma tentativa de destruí-los, Deus intervia, tirava-os de lá e punia aquelas nações. Quando Israel veio da Espanha para Portugal e de Portugal para o Brasil, por conta de irracionalidade, de pessoas que ponderavam muito pouco a respeito do povo de Deus, porque se criaram uma ideologia que Israel tinha matado Deus, era assassino de Deus, não aceitaram Deus e coisa do tipo. Eles passaram a ser odiados entre as nações e eles foram passando de nação para nação até voltarem para a sua. E por onde eles passaram, Deus abençoou aqueles lugares. Hoje, Portugal se arrepende de ter expulsado da sua terra. O Brasil deixou de ser a Nova York de hoje, porque a Inquisição veio para cá, o povo de Israel que estava aqui começou também a procurar outros lugares, e a galera que estava aqui, os judeus que estavam aqui, que foram, se eu não me engano, para Nova Amsterdã, alguma coisa do tipo, me perdoe a falta de memória, que eu estou trazendo essa memória agora, quando chegaram lá, com o passar do tempo, eles ajudaram a criar a maior bolsa de valores do mundo, ou seja, Nova York é nada mais nada menos a capital da economia, porque os judeus, a bênção de Deus, o poder de Deus de fazer com que cada adversidade se transformasse em algo grande, poderoso para abençoá-los. Ou seja, na medida que o povo de Israel passava dificuldade em determinadas nações, Deus dava a eles estratégias e eles se tornavam grandes comerciantes, depois grandes influenciadores, grandes educadores, grandes políticos, e eles acabavam crescendo e se multiplicando por onde passava. Aí agora, eles passam pelo Brasil, deixam uma grande bênção no Brasil, e vem uma pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos falar mal do príncipe da nossa nação, mas ele não me tolhe o direito, né? Ele não me impede de ter a minha opinião,
desde que seja respeitosa e coerente. Aí vem um líder da nossa nação, nação essa que é tão ordeira, ou deveria ser, deveria progredir tanto. Querido, nosso Brasil é extremamente rico, mas é uma riqueza estupidamente mal aproveitada. Mas o culpado disso somos nós que colocamos essa galera lá para nos representar. Aí quando a bomba explode, eles têm recursos para ir para o outro lado do mundo. Mas nós ficamos aqui, chupando a manga azeda, sem sal ainda por cima. A culpa é nossa. Aí nós colocamos essa galera lá em cima para eles, ao nos representar, dar um vexame desse. É inaceitável. Ora, vir a este parlamento, querer falar sobre ações que Luiz Inácio Lula da Silva faz pelo Brasil, vamos voltar ao tempo e lembrar, deputados, que até o momento, presente momento, o que chegou no Brasil foi endividamento. O que chegou no Brasil foi desolação dentro da nossa economia. E muitos aqui deveriam ter a coragem de, neste momento tão sensível da história... Deixa eu falar também uma coisa que me ocorreu agora. A Bíblia diz assim, olha, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo padece. Por quê? Porque ele julga com impiedade. Ele governa com impiedade. Ele coloca pessoas ímpias para nos direcionar, para tomar conta da economia. O ímpio governa para si mesmo e para a sua gangue. O ímpio governa para si mesmo e para a sua coja. O ímpio governa para a satisfação do seu umbigo. Por isso que o povo geme, o povo chora. É hora de nós reagirmos com coerência, com ordem, mas com autoridade, com poder e no nome de Jesus. História do mundo ser complacente com os nossos irmãos em Israel. Israel que não é qualquer país, é o berço do Evangelho. Israel que não é qualquer país, é o berço daquilo que se prospera. Deus. Aproveitando a fala dele, querido, Deus escolheu o povo de Israel para nos revelar seus princípios. Deus se revelou poderosamente a Israel para provar à humanidade que existe um Deus. Deus usa Israel para manifestar a sua grandeza, para revelar a sua soberania, para declarar que ele é justo, que irá cobrar de cada um de nós tudo aquilo que nós estamos fazendo de bom e de errado, de certo e de mal. Pátria, família e liberdade. Um país que vem lutando contra uma célula terrorista. Um país que vem lutando não somente contra o Hamas, mas contra tantos vizinhos que são inimigos dos mesmos. E nós termos um representante que não tem a capacidade de se colocar no seu lugar. Acho até que estava sob efeito de uma boa cachaça. Porque para falar tanta besteira quanto esse cidadão fala, a gente não consegue imaginar outra coisa. Não é possível que um presidente de uma república tenha essa coragem de dizer as barbáries que foi dita. Mas não se preocupe, Brasil. Não se preocupe, meus amigos. O impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa, mais uma vez, a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste plenário. Espere por esse dia e os senhores irão chorar. Impeachment do descondenado ex-presidiário comunista anão diplomático Lula já! É o que nós pedimos há pouco no Salão Verde. O impeachment de Dilma, 124 assinaturas. Passaremos de 130 assinaturas, porque é vergonha que nós, patriotas brasileiros, estamos passando por uma insanidade desse destemperado que não sabe governar sequer um hospital lá no Hamas. Está nos colocando nessa situação dificílima. Ele não tem noção do que é o holocausto. A sua cultura é só de entregar bocas e tetas para lá e para cá. Como a bandeira de Israel, para nós bolsonaristas, é um orgulho. Sempre usamos como referência Israel pelo seu progresso, por um povo pacífico, vários prêmios Nobéis. Aí, quem cultiva...
O Brasil, queridos, por ter esse bom relacionamento com Israel, usa muita tecnologia de Israel, usa muito daquilo que Israel produz, que não beneficia somente a Israel, mas que beneficia as nações que procuram Israel para usar essa tecnologia, para usar esses benefícios. E o Brasil, se porventura vier a cortar relacionamento com Israel, haverá um problema grave nessa questão de tecnologia em várias áreas da quais nós a usamos aqui e que nos ajuda a prosperar e a crescer, a sermos um país forte. O ódio, quem é da vingança, quer de qualquer maneira denegrir a imagem de Israel. Só que pegou o jogo errado. Sabe o que é isso? Dizer que Israel e Hamas equipara-se ao Holocausto. E o pior de tudo, que o anão diplomático incendiou mais ainda, quando ele diz, e constantemente, o nosso anão diplomático diz o seguinte: Israel mata crianças e mulheres. Israel mata crianças e mulheres. Engano! Quem mata crianças e mulheres é o Hamas, colocando crianças e mulheres como escudo. Exato. Escudo humano, baseado na covardia do Hamas. O Hamas que se equipara ao Estado Islâmico, para quem não sabe. O que nós, patriotas, nós brasileiros, que não aguentamos mais de tanta vergonha, já termos no comando do país um ex-presidiário, um descondenado, um comunista que se orgulha de ser comunista e há poucos dias quase chorou de emoção por nomear um comunista para o STF. Estamos vivendo a divina decadência da política aqui no Brasil e passando vergonha como nunca por causa desse anão diplomata. Mas nós vamos empichar. Já temos aí mais de 30 assinaturas que teremos num recorde. E o Brasil unido, domingo agora, vocês verão a maior manifestação pacífica desse país, dando apoio a Bolsonaro, toda a sua família, numa perseguição implacável. Até hoje, me diga você de esquerda, uma prova, prova zero. Vocês são mitômanos, mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Mas nós, patriotas, vamos resgatar esse Brasil. Gratidão ao presidente. O Brasil não voltou e o amor não venceu. Diziam que o Brasil envergonhava, que o governo anterior envergonhava o país lá fora, e quem tem reiteradamente envergonhado o Brasil lá fora é o atual presidente Lula. Primeiro, disse que ia resolver o acordo Mercosul, União Europeia com Macron, saiu de lá e o próprio Macron descascou a visita do presidente Lula, dizendo que não tem o menor interesse e que os argumentos de Lula são irrelevantes. Depois, se arvorou como árbitro da disputa entre a Ucrânia e a Rússia, dizendo que ia tomar uma cervejinha com os dois líderes, Zelensky e Putin, e nenhum dos dois deu a mínima bola, ainda passou vergonha internacionalmente. Agora, essa série de declarações e atitudes vexatórias com relação ao Brasil, com Israel, nosso histórico parceiro, não se trata aqui de atacar ou não atacar, ou criticar, até poderia criticar, eventualmente, a intensidade da resposta, isso faz parte. Mas não esse tipo de comentário, não é digno de um presidente da República ter esse tipo de comentário, ou emitir opiniões como essas. A sociedade brasileira não lhe outorgou esta autonomia. Os deputados e senadores não concordam com esse tipo de atitude. Ela talvez seja consequência de algo que vem ficando cada vez mais claro. O presidente Lula não quer governar. Talvez esteja mais interessado em viajar o mundo com a primeira-dama, fazer agendas sem conteúdo, visitar lugares como um interesse turístico e praticamente nenhuma agenda concreta para o país. Mostra claramente o desinteresse do presidente da República nos assuntos da nação.
e total interesse, por outro lado, nos assuntos que são da sua conveniência pessoal e do primeiro casal da República. Senhoras e senhores deputados, esse tipo de situação precisa parar. A oposição hoje apresentou um pedido de impeachment, na verdade, será apresentado amanhã, notícia crime foi apresentada hoje, e reunirá praticamente um número recorde de assinaturas para esse pedido de impeachment. A sociedade brasileira quer a cessação desse... Eu não sei se essa questão do impeachment vá à frente. Eu espero que sim. Eu espero que seja uma resposta contundente, uma resposta que faça com que o nosso presidente se toque, tome um chá de Simancol e achar que ele não é a última Coca-Cola do Brasil. Já ficou bem claro que ele, de fato, é o pai dos pobres. Em que sentido? Ele tira os benefícios daquelas pessoas que têm um pouquinho para transformá-la mais pobre. Quanto mais ele governa, mais ele torna o povo brasileiro pobre. Pobre de saúde, pobre de educação, pobre de religião, pobre da moralidade, pobre da ética, pobre em todas as áreas. Então, de fato, ele é o pai dos pobres. Eu quero dizer e digo com muita tristeza, esse presidente ele não me representa. Não importa em quem eu votei, esse presidente ele não me representa. Ele não representa o povo brasileiro, porque o está representando de maneira totalmente arbitrária e contrária àquilo que o brasileiro pensa. Eu espero que o impeachment venha à tona, independente dependendo do resultado, ele tome um chá de Simancol, como eles falaram aí. Deixa de tomar agora a cachaça dele, deixa de tomar a aguardente dele e toma um chá de Simancol e passa a governar esse Brasil não dentro da ideologia dele, mas como o povo brasileiro merece e precisa. Esse tipo de atitude por parte do presidente Lula e, creio eu, os ministros mais equilibrados do governo, assim como a sua base parlamentar, deveriam, por obrigação e lealdade ao próprio presidente que apoiam, aconselhá-lo a mudar de rota. Dizem que as atuais opiniões vêm do ministro Celso Amorim, mas não importa. Quem as emite e quem a elas deve responder é o presidente Lula. Eu vi também deputados do PT dizendo que o que nós estamos fazendo é uma cortina de fumaça. Se essa cortina de fumaça, se é uma cortina de fumaça, é uma... Pô, se é uma cortina de fumaça, é uma cortina de fumaça extremamente tóxica, danosa e terrivelmente desastrosa. E como o nosso deputado ali vai falar, é uma cortina de fumaça que o mundo todo está usando. Cara, meu amado, eu fico assim impressionado como as pessoas têm uma habilidade de forjar, de dissimular e de não aceitar a verdade. É inacreditável. Parece que as pessoas fingem ser o que não são e acabam se tornando o que elas não gostariam de ser. Não é possível. Cortina de fumaça que o mundo inteiro está fazendo, porque o mundo inteiro está atônito, o mundo inteiro está assustado com o nível desse presidente que vem desgovernando o nosso país. Uma fala que não só é um crime de responsabilidade, é um crime comum porque foi xenofobia, um ataque xenófobo, racismo. E é um crime contra a humanidade. Querer dizer que a reação legítima de Israel, porque Israel, no dia 7 de outubro, sofreu um ataque que só pode ser comparado ao nazismo, ao que fizeram com os judeus na época do nazismo. Foram milhares de pessoas mortas num ataque surpresa por aqueles terroristas que eles tantos defendem, o Hamas. Mulheres estupradas, crianças decapitadas. Eu me pergunto se essas pessoas vivem realmente a realidade, assistiram esses vídeos que nós aqui vimos, todos assustados, vídeos repugnantes,
tratando aquelas pessoas como se fossem bichos. Aliás, nem animais são tratados daquela forma. E aí Israel, numa reação legítima, faz a sua legítima defesa para defender o seu território, defender o seu povo, e eles têm a disfarçatez, a cara de pau, de tentar passar a mão na cabeça dos terroristas e ainda tentam inverter a lógica, dizer que quem está cometendo o genocídio é o Estado de Israel, porque na verdade o que eles são não são só antissionistas, são antissemitas, são pessoas que defendem tudo aquilo que está sendo feito contra o Estado de Israel, porque por eles, Israel e o povo judeu já deveria ter sido dizimado. E aí Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, e ele não tem a coragem de fazer uma meia-culpa, ele não tem a coragem de dizer que ele errou. Pelo contrário, é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter a sua posição, e ele dobra a aposta. Ele vai para o Tribunal Penal de Haia para denunciar Israel por genocídio. O Brasil está acostumado a ser desmoralizado por Lula no exterior. Deixa eu explicar uma coisa muito rápida aqui para vocês, baseado no que o deputado falou. Ele foi e denunciou o povo de Israel, o Estado de Israel, a nação de Israel como genocida. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Pela Bíblia, quando alguém levanta uma falsa acusação contra alguém que é inocente, a sentença que cairia sobre a vida daquela pessoa recai sobre a vida daquele que fez a falsa acusação. O nosso presidente não colocou somente a vida dos brasileiros, a nação brasileira, em jogo no sentido de Deus saber como agir com o nosso país. Mas ele colocou a sua própria vida em risco. Ele está tocando na menina dos olhos de Deus. Essa falsa acusação está reverberando nas relações exteriores celestiais. Há uma multidão de pessoas testemunhando, há uma multidão de seres espirituais testemunhando, há uma série de fatores, como os céus e terra, testemunhando tudo o que está acontecendo. E quando algo dessa natureza acontece de alguém diante de um tribunal e acusar alguém, uma pessoa, ou no caso, a nação de Israel, falsamente, essa acusação falsa, aquilo que seria a punição para um infrator, recai sobre a vida daquele que acusou e acusou falsamente. Jesus disse uma palavra que eu quero trazer para vocês. Ele disse assim, dai e ser-vos-á dado, porque na mesma medida que você medir os outros, vocês serão medidos. Então você receberá 4 vezes mais, você receberá boa medida, recalcada, transbordante. Tem uma outra que agora eu me sacudido, acho que eu já falei. E essa medida vai vir transbordante. Por quê? Porque ela sobe nas dimensões celestiais. O próprio Eterno julga essa situação e no tempo certo ele retribui essa falsa acusação. Isso é muito sério. Principalmente tocar na menina dos olhos de Deus, que é o povo de Israel. O Brasil está tão acostumado com todas as suas falas criminosas, desastrosas, que perdemos o assombro. Mas dessa vez Lula foi longe demais. Como disse o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele cruzou a linha vermelha. Dizer que a reação legítima de Israel contra o terrorismo provocado pelo Hamas se compara ao nazismo, ao que aquele povo sofreu, é diminuir a dor dos 100 milhões de mortos, aliás, das famílias dos 6 milhões de mortos. É por isso que agora
nós estamos encampando esse impeachment que já é o que tem o recorde de assinaturas da história da Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment feito pela deputada Carla Zambelli, que tem 125 assinaturas. 125 assinaturas. E que é um recorde. E que é uma resposta do Parlamento. É uma resposta do Congresso Nacional, como um poder, como instituição, e deveria ter a resposta de toda... Meus irmãos, se já tem 125 assinaturas, o pedido de impeachment vai ser aceito. Eu posso estar equivocado, porque acho que tem que ter a maioria para pedir o impeachment. Eu não me lembro agora quantos tem. Se já tem 125 assinaturas, é possível que o pedido de impeachment seja aceito. Eu sei que depende do presidente, acho que é da Câmara, do Senado, se eu não me engano, mas de um dos cabeças lá aceitar o pedido de impeachment e colocar o processo para andar. As instituições do nosso país, mas a melhor resposta vai acontecer quando o presidente Arthur Lira tiver um bom senso e der seguimento a esse processo de impeachment. Isso. Porque é inaceitável que esse bêbado esteja desgovernando o nosso país dessa forma. Porque o que ele vem fazendo com a nossa economia... Gente, olha o que me ocorreu agora, dentro do que ele falou sobre a questão do nosso presidente ser bêbado, ou estar bêbado, ou viver bêbado. Quando alguém está numa via, e nessa via existe uma fiscalização do Detran, existe um dos métodos de identificar se a pessoa está dirigindo embriagada ou não, porque isso é crime. Eles usam um bafômetro. E esse bafômetro vai diagnosticar o quanto de álcool tem no sangue dessa pessoa. Já foi diagnosticado pela fala, pelo sopro do Lula, que ele está altamente embriagado. E volto a repetir, embriagado com a sua ideologia, com a sua soberba, porque ele acha que ele é a última Coca-Cola do Brasil. E parece que na campanha dele deu a acreditar que ele era a última Coca-Cola do Brasil e só ele traria solução. Mas realmente, ele trouxe solução para tudo na vida dele. Mas para a nossa vida só trouxe complicação. Isso é muito sério. Então já está comprovado que ele está dirigindo o nosso país de maneira irregular, de maneira proibitiva. Ele não está apto para continuar na direção do nosso Brasil. Falo isso como cidadão, não só como pastor. Eu falo isso como uma pessoa que pensa. Ele não está apto. Chegou a hora realmente dessa direção ser entregue a alguém competente. E o que ele vem fazendo com todas as questões que nós já estamos acostumados, tudo isso nós estamos enfrentando aqui como oposição. Mas cometer esse crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, isso não pode sair impune. Por isso, peço aqui que possamos fazer coro e pedir que o presidente Arthur Lira dê prosseguimento nesse processo de impeachment contra esse criminoso que se chama Luiz Persona não grata da Silva. Obrigado, impeachment já! Bom, querido, aqui é o nosso vídeo. Eu queria deixar esse vídeo para você. Está bem longo, me perdoe. Eu deixei as minhas opiniões e também tenho certeza que você tem as suas e desenvolverá outras. Mas eu deixei aqui registrado a minha indignação. O povo de Israel é um povo abençoado. Por onde passou, abençoou os povos. E eu quero saber o que você pensa. Se você quiser, deixa um comentário aí. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou ou não desse vídeo, dê um like ou dislike. Compartilhe. Eu espero você no próximo vídeo. Shalom Vrahá.